Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, 23 de agosto de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Chega em Manaus um dos traficantes mais procurados do estado. Mano Caio foi preso no Rio de Janeiro e é suspeito de participar de mais de 60 homicídios em Manaus. Mesmo estando foragido da justiça e escondido de traficantes rivais, negociava armas e drogas com traficantes do Jacarezinho, na capital carioca. Em Manacapuru, presos fazem tumulto para impedir revista em delegacia. Para impedir a entrada nas celas, os presos começaram a bater nas grades e ameaçar os policiais. Ônibus bate em viatura do Corpo de Bombeiros e deixa 9 pessoas feridas na zona leste de Manaus. O meu pai disse que a ambulância vinha muito em alta velocidade, não teria como ele meter o pé no freio totalmente, que o carro ia capotar. E ainda, TSE nega embargos e garante posse. Os 6 recursos contra a cassação de José Melo foram rejeitados pela Corte. Aqui no estúdio a gente fala sobre a baixa procura por vacinas na rede pública de saúde e os prejuízos para os cofres públicos e para a população. Tem ainda a fuga do boi-bumbá caprichoso em Parintins. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá as suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E você pode assistir ao vivo a nossa programação através do Acrítica Play. Acesse no seu computador acriticaplay.com ou então você pode baixar o aplicativo no seu celular, no seu smartphone. Está disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente começa essa edição falando de um caso da área policial. A polícia prendeu na semana passada um dos traficantes mais procurados do estado, Caio Wellington Cardoso dos Santos, conhecido como Mano Caio. Ele foi preso no Rio de Janeiro, onde negociava a compra de drogas, armas e munições. Ele desembarcou ontem à tarde no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, escoltado pela Polícia Civil. Caio Wellington Cardoso dos Santos, mais conhecido entre os criminosos como Mano Caio ou Caio da 40, foi preso na manhã da sexta-feira passada na cidade de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. O paradeiro de Mano Caio era investigado pela Delegacia de Homicídios aqui de Manaus desde fevereiro, quando houve tiroteios e mortes entre criminosos na guerra pelo controle do tráfico de drogas na zona sul aqui de Manaus. Mano Caio, de acordo com a polícia, mesmo estando foragido da justiça e escondido de traficantes rivais, negociava armas e drogas com traficantes do Jacarezinho, na capital carioca. A prisão ocorreu em uma operação conjunta entre policiais da Delegacia de Homicídios, homens da Força Nacional e também da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos do Rio de Janeiro. Mano Caio chegou a Manaus pouco depois das 3 horas da tarde aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Ele foi escoltado pela equipe do delegado Juan Valério, que comandou as investigações. Aqui em Manaus, Mano Caio deve responder à justiça por ser um dos líderes de uma facção criminosa e também, de acordo com as investigações, por ser o mandante de várias execuções aqui na capital. E os presos voltaram a fazer tumulto na delegacia de Manacapuru. A ação era para impedir que uma revista fosse realizada no local. Mais uma vez, os presos que estão aqui na delegacia de Manacapuru voltaram a se rebelar. Desta vez, após uma revista realizada pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar. Para impedir a entrada nas celas, os presos começaram a bater nas grades e ameaçar os policiais. A polícia precisou usar spray de pimenta e bomba de efeito moral para conseguir realizar a revista. Um dia desse aconteceu as 2 fugas por causa de passa-serra, celulares e outros objetos. Os presos negaram a permitir que a gente fizesse a revista, como sempre nós temos que fazer. Aí botaram para derrubar as celas, bater tudo aí.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou usar uma escada para acessar as grades superiores das celas, local onde estava escondido todo o material apreendido. Na revista foi encontrado 7 celulares e um grande número de pilhas que eram usadas na fabricação de carregadores caseiros para celular. Nós que acompanhamos quase que diariamente o trabalho da Polícia Militar e também o trabalho da Polícia Civil aqui na Delegacia de Manacapuru, temos percebido o quão difícil está a situação desses profissionais, muito por conta da insegurança que se instaura aqui no local a cada dia. O delegado aqui do município de Manacapuru falou sobre isso. Era dia de audiência, tivemos muitas coisas para fazer, serviço de rua, e tivemos também que se empenhar para essa situação do presídio, que é muito complicada, com a ajuda daqui dos colegas da Polícia Militar que tiveram que, inclusive até como vocês observaram, tentar colocar um spray de pimenta aí para ver se eles paravam, se eles colaboravam, mas é coisa difícil. Os presos estão querendo realmente tomar de conta do local, né? Eles não querem permitir que os agentes façam revistas, não. Ou seja, mas isso não vai acontecer. Em uma semana, esse é o terceiro tumulto de presos em Manacapuru. E essa é uma situação que tende a piorar. Por exemplo, na noite da última segunda-feira, eram 27 detentos aqui na Delegacia de Manacapuru. E essa superlotação, aliado à falta de estrutura do prédio, tem prejudicado muito o trabalho dos policiais civis e principalmente colocando em risco quem precisa dos serviços aqui da delegacia. O que acontece aí em Manacapuru é que a polícia fica refém dos bandidos. São 27 presos que não deveriam estar ali. A delegacia para você registrar ali a ocorrência e encaminhar para uma penitenciária. O que acontece em Manacapuru é que a estrutura que era para ser uma delegacia acabou recebendo presos e continua recebendo. E esses presos estão ali aguardando julgamento e alguns aguardam por muito tempo. Estão num local totalmente inapropriado para se estar. E aí eu não estou nem falando só da questão dos direitos do próprio preso. Estou falando do trabalho da polícia, né, que acaba ficando comprometido porque ele tem que servir de carcereiro, ele tem que servir de investigador, ele tem que estar na rua, enfim, tem que fazer o patrulhamento. Não tem estrutura para ter tanto preso ali. E com a ponte que foi inaugurada há alguns anos, a região metropolitana acabou sofrendo o impacto disso, né? Os municípios do outro lado da ponte acabaram tendo um aumento considerável na violência. Então, é preciso que isso seja revisto o quanto antes. E, infelizmente, na maioria dos municípios do Amazonas é assim. Não há uma unidade prisional e aí os detentos ficam numa sala ali da delegacia. Agora, o que acontece aí em Manacapuru e em outras unidades prisionais, principalmente aqui na capital, é uma prova de que o governo, de que o Estado, de que a Secretaria de Segurança Pública perdeu o controle sobre os presídios. Quem manda são os presos. Como assim? O cara está preso lá, está sob custódia do Estado e ele que manda lá dentro, quem manda é o Estado. E o Estado, a polícia, tem que fazer a revista no momento em que achar mais interessante, no momento em que achar conveniente. Não tem essa história de preso dizer assim, não vai fazer revista agora porque eu não quero. É claro que precisam ser respeitados aí os direitos do preso, os direitos que estão na Constituição, mas no momento em que a polícia entender que tem que fazer uma revista, que tem elementos que dão indícios de que alguma coisa errada está acontecendo lá, ou de que algum material proibido, não permitido, está entrando na unidade prisional, tem sim o direito de entrar e fazer a revista. E quem manda, o Estado tem que tomar as rédeas do sistema prisional e dizer o seguinte, olha, aqui quem manda sou eu. E uma agente penitenciária foi atingida por uma pedra no momento que estava dentro da rota que faz o transporte dos funcionários para as unidades prisionais de Manaus. De acordo com testemunhas, familiares de detentos teriam arremessado as pedras. O ônibus que faz o transporte dos agentes de socialização contratados pela empresa Humanizare para trabalhar nos presídios da BR-174 estava passando por aqui, pela Avenida Torquato Tapajós, na entrada do bairro Santa Etelvina, quando foi apedrejado. Era domingo, por volta de 7h30 da noite, e ninguém sabe de onde a pedra veio. Mas andando por aqui, pela Avenida Torquato Tapajós, a gente observa que existem vários terrenos como esse aqui, que estão completamente desprotegidos e onde um vândalo ou qualquer outra pessoa pode ter se escondido para atirar a pedra no ônibus. O fato é que nesse domingo, a agente penitenciária Iraneide Silva foi atingida por uma pedra. Ela perdeu 2 dentes e teve problemas e ferimentos muito graves também no maxilar. A princípio, ela foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz
e depois encaminhada para uma outra unidade de saúde para passar por uma cirurgia. Esse atentado acabou chamando muito a atenção de todo mundo para o fato de que esses coletivos estão sendo alvos de vândalos e também os agentes penitenciários estão sob constantes ameaças. De acordo com eles, já é a terceira vez que o ônibus é apedrejado. A Secretaria de Administração Penitenciária chegou a divulgar uma nota dizendo que, pelo fato do atentado ter acontecido aqui na Torquato Tapajós e não no ramal da BR-174, isso não significa que o alvo tenham sido necessariamente os agentes. Mas eles contestam essa informação, porque o ônibus é identificado. Esses coletivos fazem pelo menos 3 rotas diferentes por dia. Tem rota que sai do centro de Manaus, tem rota que sai da Bola do Produtor e sempre nos mesmos horários, nos horários de troca de turno dos agentes penitenciários. Eles aproveitaram essa situação para denunciar o risco que eles correm dentro da profissão. A empresa Humanizare, inclusive, fez com que essas pessoas, esses funcionários, assinassem um termo de compromisso onde eles não iam relatar o que está acontecendo com eles. Mas diante do que aconteceu com a agente penitenciária, que ficou muito machucada, eles resolveram não se calar e afirmam que são muitas as ameaças que essa classe vem sofrendo e sem qualquer apoio, nem por parte do governo do estado e nem por parte da empresa Humanizare. A gente corre perigo todo dia, né? Tanto dentro do presídio, que a gente recebe ameaça dos internos, né? Da própria visita, que às vezes intimida a gente e a gente tem que, infelizmente, tem que engolir no seco, né? Porque é o nosso trabalho, infelizmente, a gente não tem que bater de frente porque elas vão contar outra versão para eles lá dentro e depois eles ficam com raiva e ficam ameaçando a gente. E a gente corre risco de ser pego lá dentro, né, também. E eu confesso que depois que eu entrei no sistema penitenciário, eu ando com medo na rua porque eu já vi ex-interno lá aqui fora e eles ameaçam a gente, né? A gente corre risco aqui e até para dormir é difícil, porque mexe com o psicológico da gente, né? Dessa vez, o atentado veio a público porque a foto da agente penitenciária chegou às redes sociais. Os funcionários fazem outras denúncias graves. O sistema prisional foi alvo, no dia 1º de janeiro, da maior rebelião no Amazonas. Mais de 50 detentos foram mortos. Agentes penitenciários também foram feitos reféns. Apesar do risco da profissão, a assistência dada aos funcionários terceirizados foi bem diferente da atenção dada aos presos. Eu tenho 4 amigos que foram pegos na rebelião. E até agora ninguém indenizou os agentes penitenciários. Sendo que os tratamentos com a família dos internos, que foi o principal, né? Teve assistência social, psicológica, jurídico e teve indenização, enquanto tem colega nosso que foi pego na rebelião que até hoje está esquecido. E ontem um assaltante esfaqueou um morador da Vila Herculano, no centro. O suspeito roubou uma moradora e a população reagiu, mas o suspeito conseguiu se livrar. Essa história não acabou nada bem. A reportagem é do Danilo Alves. Na maioria dos dias, a Vila Herculano, no centro da cidade, permanece assim, tranquila, deserta, mas basta andar um pouco por aqui que moradores denunciam a falta de segurança. O lugar pacato foi cenário de um crime e o pior, tudo foi registrado pelas câmeras do celular. Tudo aconteceu por volta das 10h20 da manhã. Uma moradora aqui da vila estava chegando em casa, tinha acabado de sair da igreja quando foi abordada por um assaltante. Esse assaltante roubou a bolsa dela e tentou fugir aqui pela Vila Herculano. Só que a vizinha avisou aos outros vizinhos que tinha acabado de ser assaltada. Foi então que um grupo de homens, aqui moradores da vila, perseguiram esse assaltante até o fim aqui da vila, que fica ali próximo a uma escadaria. Eles conseguiram pegar o assaltante, trouxeram ele para cá, para perto desse poste, e começaram a agredi-lo, como forma de vingança. Só que o que aconteceu depois foi surpreendente, porque
foi gravado por um dos moradores aqui da vila. Achando que o bandido já estava totalmente sem poder se defender, totalmente imobilizado, eis que a surpresa. O bandido consegue se desvencilhar de um dos moradores, pegou uma faca que estava escondida no short e acabou esfaqueando seu Hamilton Araújo, de 52 anos. Ele, autônomo, ficou ferido e depois ficou sentado na casa de um dos vizinhos, informando que tinha acabado de ser ferido. Ele foi levado daqui para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Hamilton passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. A segurança aqui é péssima. Aí não tem policiamento, quando a polícia vem, já é tarde, já não consegue pegar eles. O que fica agora é um medo para esses moradores aqui da Vila Herculano. Isso porque eles afirmam que não é a primeira vez que acontece roubos e assaltos aqui. Mas a rota de fuga dos assaltantes pela parte de trás da vila. Eles querem construir um portão aqui na vila para restringir o acesso de pessoas. Agora vamos tentar colocar um portão aí que é para ver se vai minimizar um pouco esse negócio que está horrível. Ele não merecia o que aconteceu. O assaltante conseguiu fugir pela mesma rota de fuga. A polícia militar fez buscas na área, mas ninguém foi encontrado. Se você tem informações sobre esse assassino, pode entrar em contato com o número 181 da Secretaria de Segurança Pública. E a resposta da polícia foi imediata em relação a esse caso que a gente acabou de acompanhar. É que o homem suspeito de ter matado o vendedor de churrasco, Hamilton Nogueira, na manhã da terça-feira, foi preso à noite no bairro de Educandos. A Rosiane Chagas tem as informações. A prisão do David Franklin Ramos Muniz, de 20 anos, conhecido como Chuck, ocorreu por volta das 6h30 desta terça-feira. Vou conversar agora com o delegado Kleber William, que vai contar como foi feita essa prisão. Vocês encontraram ele durante uma diligência e ele estava amarrado, é isso? Sim, ele pegou e causou o homicídio do senhor, né? Que tentou agarrar ele na hora que ele tinha acabado de praticar um assalto. Puxou a faca e deu uma facada no senhor. Nisso, ele fugiu, os familiares, as pessoas ficaram perseguindo ele, né? Da perseguição, acabaram prendendo ele por volta aí de 5 horas da tarde, por aí. Aí já estava até amarrado, provavelmente seria até morto pelos populares, né? Aí a força tática soube, aí foi lá e desamarrou ele, salvou a vida dele, né? Bem, ele foi flagranteado, né, e vai responder por homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal Brasileiro. E uma adolescente de 16 anos foi apreendida e um homem preso em flagrante com 5 quilos de oxi. A polícia chegou aos suspeitos após denúncias anônimas de que a adolescente iria chegar no porto da Manaus Moderna em um barco vindo de Tocantins. A adolescente de 16 anos foi apreendida em flagrante pela equipe do DENARC, que recebeu a denúncia através de uma ligação anônima. Ela estava vindo em uma embarcação do município de Tocantins. Os policiais observaram toda a movimentação no porto de Manaus, seguiram a jovem e quando chegou na Avenida Coronel Teixeira, próximo de uma passarela, perto de um shopping, perceberam que um homem já estava aguardando a vítima. Elson Rocha, de 23 anos. Os policiais perceberam a movimentação e prenderam o jovem, na verdade, em flagrante. Ele foi autuado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. E ela foi autuada nos termos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e vai responder em liberdade. Doutor, na mochila, 5 quilos de oxi, é isso? 5 quilos de oxi, totalizando aproximadamente R$50 mil de prejuízo. A gente percebe que a população está colaborando muito, né, com a polícia, realizando mesmo denúncias. Com certeza, isso é uma credibilidade no trabalho que nós desenvolvemos hoje no DENARC. Nós já estamos aí nas 4 toneladas de droga apreendida só esse ano. Então, a população foi grande parceira, sempre nos ajudou muito, fazendo a denúncia no nosso Disque Denúncia, que é um canal direto, exclusivamente para a denúncia de tráfico de drogas. E a polícia apreendeu 23 quilos de maconha do tipo skunk em uma embarcação no porto de Manaus, da Manaus Moderna, no centro da cidade. O entorpecente veio de Tabatinga e estava escondido em 2 malas.
E por volta das 11 horas da noite, a equipe do DENARC recebeu a informação que uma embarcação estava com 23 quilos de maconha, tipo skunk. Elas estavam divididas em 2 malas. Outra apreensão rapidamente, né, em poucas horas. Foi uma denúncia única, né, que relatava 2 situações de drogas enviadas pelo mesmo grupo. Na sequência da primeira apreensão, nós fomos para a segunda, que foi um barco de recreio. Um barco que chegava no município de Tabatinga. Nós conseguimos abordar ele por volta das 11 horas da noite. E no momento que nós abordamos, fizemos um pente fino no barco, uma revista em todos os passageiros. E encontramos 2 malas que foram dispensadas no convés. São 20 tabletes, mas com peso um pouquinho acima de 1 quilo cada um, totalizando 23. E no momento da abordagem dos policiais, a pessoa que vinha trazendo, ela dispersou no meio da multidão e dispensou a bagagem. Nós não conseguimos fazer a detenção no local. Mas agora as investigações vão continuar, vão permanecer, né, Dudu? Com certeza, essa já deve ser a 10ª, 15ª apreensão nossa só desse grupo, né? Que aí eles vão mandando, a gente vai conseguindo fazer a apreensão aqui, evitando que essa droga chegue nas ruas. E 9 pessoas ficaram feridas durante um acidente envolvendo um ônibus alternativo e uma viatura do Corpo de Bombeiros. A colisão aconteceu na noite de ontem na Avenida Grande Circular, na Zona Leste. O acidente envolvendo esse ônibus aqui, o amarelinho, e essa viatura do Corpo de Bombeiros ocorreu por volta das 5 horas da tarde aqui na Avenida Altais Mirim, na Zona Leste de Manaus. Agentes do Manaus Trans estão direcionando o trânsito aqui no acidente, na batida. Várias pessoas que estavam no ônibus, no amarelinho, ficaram feridas e foram socorridas, encaminhadas para hospitais próximos aqui. Pelo menos 9 pessoas foram levadas de ambulância deste local. Pela cinemática do acidente, nós podemos observar que a viatura do Corpo de Bombeiros estava saindo do posto. Nesse momento ela estava indo atender uma ocorrência de incêndio em vegetação. Quando ela, no meio já do canteiro, entre as 2 vias, né, foi surpreendida com o micro-ônibus abarroando ela, né? Então a gente pode observar algumas características do acidente. O espaço da frenagem do micro-ônibus até chegar a alcançar a viatura tem mais de 30 metros no chão ali, a marca dos pneus do micro-ônibus, né? Mas a perícia foi acionada para o local. Ela vai fazer a perícia, o que cabe a ela, e emitir um laudo, e é baseado em cima desse laudo que vai ser feito um inquérito técnico pelo Corpo de Bombeiros para apurar as causas do acidente. O meu pai disse que a ambulância vinha muito em alta velocidade, não teria como ele meter o pé no freio totalmente, que o carro ia capotar. O meu pai tentou se salvar e salvar a vida das pessoas. Meu pai trabalha muito tempo de motorista, eu sou ex-cobradora. Meu pai nunca, jamais ia colocar a vida dele e das pessoas em risco. Todas as vítimas foram socorridas. O motorista do amarelinho foi o último a ser socorrido, isso porque ele esperou mais de 1 hora no estacionamento para se apresentar, para mostrar, para dizer que estava no local. Ele bateu a cabeça, teve ferimentos também nas pernas, mas já foi levado para o hospital. Um acidente que impressiona, né? Porque o amarelinho atingiu um carro que estava parado, um carro que estava atendendo uma ocorrência do Corpo de Bombeiros. E quem circula pela zona leste da cidade sabe o quanto esses acidentes são comuns. E na maioria das vezes, por imprudência mesmo do condutor do veículo, né? Porque a violência do impacto foi bastante grande, a se ver a forma em que o veículo ficou, né? E muitas pessoas ficaram feridas, infelizmente, por conta desse acidente, que as causas vão ser investigadas, mas é muito comum que aconteçam aí na zona leste da cidade, porque há uma ultrapassagem o tempo todo, é como se não tivesse nenhuma regra de trânsito nessa região aí onde esses amarelinhos circulam. E essa reclamação que eu estou falando aqui é uma reclamação recorrente de quem é obrigado a usar o transporte. Isso aconteceu já no final da tarde, Diniz, por volta das 5 horas, quando o movimento é grande, é considerável nessa área. Vale dizer que o carro do bombeiro estava indo atender uma ocorrência, então imagina o tamanho do veículo, com aquelas luzes ligadas e com o barulho que esse veículo faz. E é um veículo que tem preferência, né? Porque está indo atender uma ocorrência, está indo atender um incêndio ou alguma coisa dessa natureza. E o que acontece? Ali na Avenida Grande Circular, os condutores, alguns deles do amarelinho, eles circulam
como se as regras de trânsito não valessem para eles, né? Porque eles param em qualquer lugar, não param no ponto de ônibus, o que é determinado pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, fazem ultrapassagem irregular, param na faixa de pedestre e parece que eles fazem a ultrapassagem no momento em que bem entendem. Eles não respeitam ninguém. Infelizmente, esse daí é o resultado e é um negócio que tem se tornado muito comum. E o que eu estou falando aqui não é exagero, não. É só, você pode ir qualquer hora, vá daqui a pouco, 7 horas da manhã na Avenida Grande Circular, para ver se isso não está acontecendo com os amarelinhos. Infelizmente. E a fiscalização ainda é muito pouca, né, para coibir esse tipo de atitude no trânsito por lá. E os amarelinhos são transporte alternativo. Eles existem porque o transporte público convencional não consegue suprir a necessidade dos moradores, principalmente da zona leste da cidade. Então, eles fazem o transporte de um bairro para outro, né, para facilitar esse deslocamento. Então, as pessoas têm a necessidade de usar e, por isso, muitas vezes se arriscam em veículos como esse por conta da necessidade de deslocamento dentro da zona leste da cidade. E há mais de 3 meses, um pequeno trecho da Avenida Brasil na Compensa começou a ceder e está interditado desde então. Moradores e motoristas andam preocupados com essa situação por lá. Sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo com o Danilo Alves. Danilo, bom dia. Mostra pra gente aí essa situação. Vamos mostrar sim. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Esse trecho aqui da Avenida Brasil já é famoso pelos motoristas e também por moradores aqui da Avenida Brasil, porque justamente, como você falou, há 3 meses não vê reparos. Olha só, fica em frente à sede da Prefeitura de Manaus. Já foi retratado, já foi denunciado, até mesmo no jornal A Crítica, em outros veículos de comunicação, essa parte da Avenida Brasil. Como vocês estão vendo agora, existe um dente de dragão aqui, uma retenção justamente para evitar acidentes. Mas parece que os acidentes não têm se evitado não, porque essa parte aqui, como faz parte da faixa de tráfego dos veículos, alguns motoristas não prestam atenção e acabam colidindo com o dente de dragão. Aqui, ó, é um dos acidentes que aconteceu, a estrutura ficou danificada, mas o principal foco que a gente está falando é justamente mais embaixo. A galeria aqui da Avenida Brasil está danificada há 3 meses. A prefeitura colocou uma espécie de estrutura improvisada, não dá para a gente mostrar daqui desse ângulo, porque só se a gente fosse para o outro lado e desse um zoom para você que está assistindo em casa. Mas aqui embaixo existe uma estrutura de madeira que serve para justamente reforçar essa estrutura para que a parte dessa rua não desabe. Mas, pelo que a gente está vendo aqui, ainda não há nenhum tipo de feito da prefeitura. Até o muro, olha só, o muro de contenção que também ajuda a proteger os pedestres, também a gente sabe que não está. Olha aqui, não está aqui. Vamos tentar ver se a gente consegue, pelo menos, tentar mostrar para você a questão aqui, olha. Saber do outro lado, olha. Essa parte, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, da parte da estrutura da prefeitura que foi colocada urgentemente para que essa estrutura da ponte não cedesse. Ela fica justamente bem embaixo aqui, passa agora a água do Igarapé. A estrutura, como a gente sabe, é precária. Esse muro de retenção dos pedestres e o que generaliza mais o problema. A gente já passou por aqui várias vezes. Você que mora na Zona Oeste, principalmente que passa todos os dias pela Avenida Brasil, sabe que essa parte aqui da rua é um problema, porque hora do rush, Wilson e Adriane, ninguém consegue passar direito aqui nesse trecho. Esse trecho aqui é bastante complicado e não há ainda nenhum tipo de informação de quando a obra vai terminar, só quando a obra vai começar. Primeiro a prefeitura disse que ia começar no começo de julho e depois disseram que vai começar agora no começo de setembro. Então, a gente espera que a prefeitura cumpra com o cronograma para ajeitar esse trecho da Avenida Brasil. Por enquanto, a situação é essa. Olha só o outro perigo também que a gente encontrou aqui nesse trecho da Avenida Brasil. Essa parte aqui, ó, da avenida, como a gente sabe que está cedendo, ela criou praticamente um vão aqui, ou seja, é perigoso até dos pedestres passarem. A gente flagrou várias pessoas com bicicletas,
pessoas correndo, fazendo seus exercícios físicos por aqui, passando por aqui. Mal eles sabem que pode acontecer um tipo de acidente, né? Acontecer qualquer tipo de situação aqui que acabe levando a vida do pedestre, levando a vida do morador. Então a gente sabe, eu acredito também que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que tem uma sala aqui na prefeitura, sabe disso aqui, porque com certeza seus funcionários passam todos os dias pela Avenida Brasil, sabem que existe esse cronograma. Não fazem porque a gente não sabe, mas segundo a CEMINF, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, essa obra aqui, ela é um pouquinho mais complicada porque é preciso ajeitar a galeria que está aqui embaixo, que justamente é a que está cedendo. Então, leva um pouco mais de tempo. Então, por isso mesmo, essa obra, esse feito todo vai ser realizado no começo de setembro. A gente cruza os dedos, porque do jeito que está, né, é muito difícil para a situação. Os moradores, principalmente os motoristas, olha só do outro lado aqui, já começa a complicar o trânsito na manhã dessa quarta-feira. Então, a gente aguarda a resposta da Prefeitura, da CEMINF, em realizar uma obra por aqui. Porque do jeito que está, Wilson, não dá para ficar não. Injustificável, né? Na frente da prefeitura, bem pertinho da prefeitura, e a via está desse jeito aí, correndo risco de desabar, e há uma lentidão muito grande por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura em fazer alguma obra de reparo aí nesse lugar. Se uma obra na frente da prefeitura está nessa situação, imagina aqueles problemas de infraestrutura que estão lá nas áreas mais periféricas da cidade. Aí é que o negócio complica, aí é que fica difícil. Agora, eu queria só fazer aqui um registro aqui da flexibilidade do nosso repórter cinematográfico, porque ele está com a câmera, está com um mochilinho nas costas, se abaixou ali para entrar no Igarapé para mostrar para a gente, para você aí de casa ter uma melhor visão do problema que a gente estava falando. É o Antônio Domingos, né, que está com você hoje. O nosso repórter cinematográfico, praticamente um gato ali, indo pelas estruturas para mostrar tudo para você que está assistindo em casa. A gente sabe que é bem complicado, tá com a câmera, tá com o mochilinho que é aqui do lado, fazendo toda a cobertura para você, tem que levar a melhor imagem, né? Então, eu acho que o compromisso do repórter cinematográfico é esse, principalmente mostrar o problema para você. E o problema, Wilson e Adriane, tá grande. Se não tiver nenhuma solução, infelizmente, vai ter consequências. A gente continua por aqui mostrando todas as denúncias que você que está assistindo a gente em casa mostra pra gente, a gente sempre mostra, a tentar mostrar, né, um resultado que o poder público pode fazer. Enquanto não faz, a gente continua mostrando o problema. Ok, muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. E equipes da SUAB demoliram 4 casas em um terreno que pertence à secretaria no bairro Cidade Nova. Quem está morando no local tem até sexta-feira para sair da área, considerada de risco pela superintendência. Eliana mora com os 2 filhos e o marido. Teve a casa demolida. Surpresa e medo tomaram conta dessa dona de casa de 25 anos. Disseram que eu destruí tudo e não mostraram nenhuma documentação, não tinha sido notificado e agora destruíram tudo. Ela e mais 14 famílias moram nessa área invadida há pelo menos 15 anos. Durante a manhã, a Superintendência Estadual de Habitação começou um processo de desocupação aqui no local. Esse vídeo mostra o momento em que os agentes da SUAB, junto com a Polícia Militar, começam a demolir as casas. Tudo foi registrado pelos ocupantes. Ao todo, 4 residências de alvenaria foram destruídas pela equipe e 3 famílias foram notificadas. Vamos fazer a demolição dessas duas e vamos notificar o senhor em 72 horas para o senhor desocupa. A Secretaria Estadual de Habitação disse que essa área aqui já funcionou, a própria sede da SUAB, além de outras unidades de saúde e até mesmo empresas. Eles notificaram os moradores em 72 horas, na sexta-feira. Caso os moradores não saiam daqui, devem derrubar o resto das casas. Seu Lázaro é aposentado, tem a perna direita amputada. Ele chegou há pouco tempo em Manaus, veio de Manacapuru. O idoso também foi notificado para sair do terreno. Esperar em Deus, né? Porque eles falaram para mim que deu aqui no máximo 72 horas. Eu tinha que sair. E eu, para onde eu vou? E aqui o senhor não tem nenhum lugar para ficar?
Tem não. Quem também teme que a casa seja demolida é Ciane, uma das primeiras ocupantes. Ela mora bem na frente da fronteira do terreno, com este barranco. Segundo a SUAB, essa área é de risco, mas para Ciane, esse é o único jeito de morar com a família. Não temos condição de pagar aluguel, que eu estou desempregada. Há 14 anos eu estou lutando, agora que eu comecei a embuçar minha casa, aí vão chegar e vão demolir com as minhas crianças embaixo. Para onde eu vou com essas crianças? Morar debaixo da ponte, num viaduto? Ainda segundo a superintendência, a ocupação do terreno foi identificada há aproximadamente 2 meses, por meio de denúncias. Por 4 vezes, segundo a SUAB, os ocupantes foram alertados pelo Grupo Integrado de Prevenção a Invasões em áreas públicas do Estado. A SUAB também informou que, por se tratar de obras não habitadas, não há necessidade de reintegração de posse. Uma situação extremamente delicada, né? Porque aí tem a invasão de uma área, então isso é um crime, não poderia ter acontecido. Do outro lado tem essa questão social dessas pessoas, mas elas também não podem viver em uma área de risco, né? Sem nenhuma condição de estrutura para que isso aconteça. A Superintendência Estadual de Habitação informa que o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas do Estado demoliu as construções não habitadas e notificou as outras 3 famílias, no caso essas que apareceram aí na reportagem, para que se retirem do local no prazo de 72 horas. A SUAB ainda explica que o terreno invadido é considerado uma área de risco reconhecida pela Defesa Civil. A superintendência disse que por 4 vezes os invasores foram alertados da ilegalidade da ocupação na Reserva Administrativa Estadual e por se tratar de obras não habitadas, não há necessidade de ordem judicial de reintegração de posse para a desocupação administrativa. Governo e representantes do Polo Industrial de Manaus se reuniram para traçar estratégias para combater a lei sancionada pelo presidente Temer, que retira a exclusividade do Amazonas em conceder benefícios fiscais para empresas. A lei adiou a chamada guerra fiscal entre os estados por 15 anos e pode diminuir a competitividade da Zona Franca. Diálogo é a palavra de ordem para o governo do estado e a indústria traçarem estratégias e minimizar os efeitos da lei sancionada pelo presidente Michel Temer. O que foi aprovado no Senado é apenas uma autorização para que o CONFAZ possa elaborar um convênio para que essa lei possa ter aplicabilidade. Temos até 180 dias após a aprovação da lei para que esse convênio seja firmado. E nós vamos buscar todo o entendimento possível, esgotar toda a capacidade possível do entendimento e, se caso não consigamos através do entendimento, nós vamos sim buscar resguardar os direitos da Zona Franca através da judicialização. A lei tira a exclusividade do Amazonas em conceder benefícios fiscais para empresas sem consultar os demais estados. O principal prejudicado com a aprovação é o Polo Industrial de Manaus, que já enfrenta dificuldades com a crise econômica atual. Mas para os representantes dos industriários, ainda não é o momento de pedir a revisão da lei ao Supremo Tribunal Federal. Verificarmos o que efetivamente se vai nos atingir, se vai nos tirar a competitividade, aí então buscarmos a judicialização e entrarmos com uma ação. Já para o comércio, o momento é de entendimento no que se refere à nova lei. Manter, pelo menos, a tranquilidade dos empregos, das indústrias, do comércio em relação às novas mudanças da lei. Mas eu acredito que essa conversa que a Secretaria de Fazenda ainda está fazendo junto ao CONFAZ, é possível que a gente consiga ter um impacto muito pequeno e dando oportunidade também para outros estados que também sofrem com o mesmo problema que nós estamos passando. E o Amazonas poderá ter o primeiro parque temático dentro da floresta amazônica. O projeto da Amazonas Tour vai ter até uma montanha-russa e um aquário de nível internacional. Toda essa estrutura está orçada em R$1 bilhão e vai ser apresentada para investidores de outros países no mês que vem. O Bioparque vai ser o primeiro parque natural e aberto do estado. 3 locais já foram mapeados para a implantação do projeto. Vai promover a preservação e a conservação dos nossos recursos naturais, mas o maior mote de tudo isso é a inclusão social, a empregabilidade, o conhecimento do mundo do turismo mundial, porque é um parque que vai atrair pessoas de todo o mundo. Orçado em R$1 bilhão.
O projeto vai ter na estrutura uma montanha-russa montada entre as árvores nativas da região. Aquários, trilhas interpretativas, teleférico, borboletário, arboreto, Museu da História da Borracha, além de estúdios para produções cinematográficas. Você já ouviu falar em Hollywood, obviamente. Você já ouviu falar em Bollywood, que é da Índia. A nossa ideia, e isso aqui é uma das coisas mais importantes, é de criar um centro de cinema digital aqui no Amazonas. O esboço do projeto foi apresentado para empresários e representantes do turismo local. Em setembro, passará pelo Japão, China, Moscou, Emirados Árabes e também Catar, já que a fase agora é conseguir investidores do ramo. O que nós queremos é trazer para esses empresários que estão ávidos em investir em parques temáticos a possibilidade de investir na América do Sul, de investir no Brasil, de investir no Amazonas. E agora eu tenho um recado para você que está cansado do aluguel e quer um lugar para chamar de seu. Então agora é a hora. Oportunidade imperdível da Tecnisa para você resolver a sua vida. Vem aí a maior promoção do Le Boulevard. É a sua chance de morar em uma área nobre da cidade, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, perto de tudo. A poucos minutos do Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, supermercados, escolas, padarias. Olha essa loucura de promoção e me diga se não é imperdível. Cobertura duplex, 179 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem de R$ 1.101.930. Sabe por quanto? Apenas R$ 690 mil. São R$ 411 mil de desconto. Com isso, você pode mobiliar um apartamento inteiro e dá até para comprar mais um. Olha só, unidade de 71 metros quadrados, uma vaga de garagem de R$ 407.220 por apenas R$ 329.500. Já a unidade de 91 metros quadrados, com 2 vagas de garagem de R$ 559 mil por apenas R$ 446.700. Você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento. Venha conhecer e se encantar pelo Le Boulevard. São apartamentos lindos, prontos para morar, com fino acabamento. E a Tecnisa facilita mais ainda, podendo praticar esses valores à vista ou financiado por qualquer banco. Venha visitar os decorados no próprio empreendimento, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, e feche negócio. Outras informações no telefone 3625-2525 ou pelo WhatsApp 8246-5505. Vamos trazer agora informações do trânsito. Mostra aqui no nosso telão, a gente está com imagens ao vivo da Avenida Max Teixeira, imagens que estão sendo feitas pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes, do lado direito, onde há essa lentidão muito grande, é no sentido Torquato Tapajós. À direita é a entrada do Manoa, a entrada do Manoa ali que também sempre fica congestionada, né? Aquela dali, a Francisco Queiroz, a principal. E muita gente que está vindo ali do bairro Novo Israel, né, quem está vindo ali daquelas partes ali da zona norte da capital, acaba trafegando, né, passando por essa via aí, e o que acaba deixando o trânsito lento nessa área. No sentido contrário, quem está indo ali para o núcleo 8, né, para a bola do núcleo 8, ali para o centro de convivência, Pedro Paulo Vinola, não enfrenta dificuldades nesse momento, o trânsito é tranquilo, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. E depois do intervalo a gente vai falar sobre vacinação. Muitas metas de imunização não são atingidas e as vacinas sobram nas unidades de saúde. E o Centro de Controle de Zoonoses vai começar a agendar cirurgias de animais. E a gente traz essas informações ao vivo. É um instante só, não saia daí.